been giving this past 2 weeks. And last time we were talking about the Dharma, the meaning of Dharma. This terminology, it's called Sadharma or Buddha Dharma. And it has a particular definition in the sense it is that which tames the mind. And the meaning of mind in this case is somewhat negative, as mind, this process of interaction between a subject and an object, is presumed to have passion, aggression, ignorance, all kinds of hang-ups and all kinds of conflicting emotions or kleshas. And this arises from the mental contents. All right, Gabriel? All right, and did you say Buddha Dharma? It's what is the tension mind? I don't hear a specific word. I want you to. I said that we're talking about there is 2 words that we're using here to define Dharma. We're talking about Sadharma, which is spelled SADDHARMA, or Buddha Dharma. Yeah. And this has a particular definition that we're using here, and it's that which tames the mind. Tames. Tames, T-A-M-E-S, tame. Domicile, tames the mind. But with this meaning of mind, it implies something negative. As mind, as I've given you many times the definition before, mind only functions when there is duality, when there is this interaction between the idea of a subject and an object. So then mind is presumed to have passion, aggression, all kinds of conflicts, ignorance, all kinds of hang-ups. You understand that expression, hang-ups? Hang-ups, yes. Hang-ups, it's like similar with the attachment. It's something to get. No, a hang-up is all kinds of conflicts, like conflicting emotions. You can't let it go. You're hung up with certain ideas or reactions. And all this arises because of the mental contents, these mental processes. So this definition of Sadharma is that which subjugates or tames the mind. Okay. That's the purpose of the teachings of the Buddha, to tame the mind. Yeah. Ok. Bem, vamos continuando aqui o que a gente estava citando nos ensinamentos anteriores sobre o Dharma, né? A palavra, o significado de Dharma. E na terminologia tem 2 palavras que se chamam Sadhana e Buddha Dharma, né? Que são similares. E que elas têm um significado muito específico, que é o que subjuga a mente, né? E lembrando que, como a Anne já citou algumas vezes, o que ela está colocando como mente é exatamente que ela só funciona, a mente, observando o sujeito e o objeto, quando ela trabalha na dualidade. E esse conceito que a palavra coloca, de mente, é exatamente o que a mente produz no objeto, né? Então ela gera aquele apego, gera aquela agressão, gera ignorância. E
esses conflitos mentais, né, de você não conseguir deixar ir, o clash, né, um outro termo que ela disse, e isso é o colocado como processo mental. Também that's it, Annie. Yes, so when we talk about sadhana or bodhidharma, said to cool off the mind, to make the mind cool. And this refers to the Dharma as if it is a medicine that cools off the heat of samsara or cools off the heat of our neurosis. Esse termo, Buda, Sadama ou Buda Dharma, né, ele é colocado como um remédio, né, como um remédio para a mente, como um esfriar do samsara, esfriar das nossas neuroses. Yeah, so it's that which cools off or pacifies any heated aggression, passion, or ignorance. E é esse esfriar que acaba, esfriar da mente que acaba com todos os apegos, com todas as agressões e com a ignorância. So there, we use an expression, we say the sound of the Dharma creates peace or creates, allows one to be cool, to, again, you know, this idea of heat, which is conflict, aggression, ignorance, attachment, and it cools off this turmoil that the aggression, the anxiety, the paranoia, and the confusion creates. So it is through listening to Dharma and practicing Dharma that we're liberated from this turmoil of the aggression and anxiety and confusion. O sol tem uma expressão que se chama o sol que acalma, traz paz, né? I'm sorry, you can repeat the first expression? Did you say the soul? No, the sun. the sound. The sound. Oh, sound. Okay. The sound of Dharma. Dharma who cools off. Creates peace. Yeah. Okay. It cools off the neurosis. It liberates us from the turmoil, the conflicts that aggression and paranoia and confusion create. Ok. Tem um termo exatamente que é o som que cria a paz, né? Que acaba com essa confusão, com esse apego, com esse calor, né? Esse termo de calor que traz apego, agressão, confusão, neurose. E o som do Dharma, ao escutarmos o Dharma, praticarmos o Dharma, ele faz exatamente com que a gente se dissipe disso, né? Que você se acalme, assim, né? Você não tenha mais agressão, apego, ignorância, confusão, neurose. So we're purified completely by listening and by practicing the Dharma. The Dharma is always referred to as a cooling process. Ao praticarmos, né, o Dharma, ao ouvirmos o Dharma, o Dharma é considerado como esse processo de cooling, it's like a healthy process, cooling. No, the opposite of heat, cooling. Cooling, yeah, esfria, yeah, okay.
Cool. Bem, ao ouvirmos e praticarmos o Dharma faz exatamente o esfriar desse processo mental. Our neurosis is considered to be, hot. It causes lots of conflicts and anxiety, paranoia. So this needs to be cooled down, these habits and tendencies. Bem, a neurose, ela é exatamente esse calor, né? Ela produz esses processos mentais de apego e confusão. E aí o Dharma faz exatamente o esfriar dessa neurose. The Dharma, is genuine because it affects your state of mind thoroughly, profoundly. Much more than subconscious gossip. That doesn't really have so much, but when you really begin to listen to the Dharma, then it liberates from all these habitual tendencies and habits. O Dharma, ele é genuíno porque ele afeta de forma bem profunda e verdadeira a nossa mente. Muito mais até do que a fofoca subconsciente que se utiliza. If we look at the teachings of the Dharma, they don't usually fit into our normal psychological patterns. They go against our normal psychological patterns. So it feels a bit foreign when we listen to it. It's not familiar. And sorry, can you repeat the sound? It's failing in your speech. Yes, I said the Dharma is considered to be a genuine or authentic because it begins to affect your state of mind profoundly. Yeah. Yeah, this is already said the first time. What? This is already said. The Dharma affects deeply on our mind. Yes, but what I said, which you didn't translate, was the Dharma is considered to be authentic. Okay. It does that, yes? Yeah. It really affects your state of mind profoundly. Then it is genuine. O Dharma, ele afeta verdadeiramente a sua mente. Por isso que ele é tão eficaz. Because it doesn't fit into our usual familiar psychological patterns. Porque ele não se adapta aos nossos condicionamentos habituais. Not because the Dharma came from India, but because it does not fit into our scheme. Não é porque ele veio da Índia, mas é porque ele não se adapta à nossa pele. Yes, our familiar psychological patterns. Não se familiariza com os nossos padrões habituais. So there always seems to be some kind of element of foreignness. You know, understand the word foreignness, like a foreigner, Yes. estrangeiro. Yeah. Sempre parece que é porque é um aspecto estrangeiro, né, de fora, distante. So in some ways it makes you feel very insecure because it does not allow you any ground to indulge in your ego. Às vezes parece que é essa coisa muito de estrangeiro, exatamente porque ele não
indulge, it's kind of Indulge. indulge. Ele não alimenta. Não alimenta o seu ego. Yeah. It tends not to cooperate with your basic desires of what the ego wants. It doesn't cooperate with this. Ele não colabora com os seus com o seu desejo do ego. Ele não, de forma alguma, ele contribui. And this is why it's not easy for us to digest, because it goes against our familiar psychological patterns. E é por isso que não é tão fácil para que a gente digira, né? Que a gente compreenda melhor os ensinamentos, exatamente porque ele não está trabalhando nos padrões psicológicos. Isso. Yes, it's not about being comfortable. It's not about maintaining your comfort zone, which is all ego-based. It's about really going against your comfort zone. Não é sobre você se manter confortável. Não é você se manter da forma que está. É exatamente o contrário. Você ir ao contrário da sua zona de conforto. Yeah. So this is why, when we're practicing the Dharma, many times we don't feel good. We feel uncomfortable, insecure. Lots of stuff is coming up that we don't want to look at, but it means it's working. E é por isso que, muitas das vezes, você não está se sentindo bem ao praticar o Dharma, porque ele está exatamente, muita coisa está acontecendo, muito desconforto, muita insegurança, e isso significa que está funcionando. Yes, we don't want to go through this. We want things to be the way we want them to be. Yeah, that's our usual pattern, always trying to get things the way we want them to be. And when things are not the way we want them to be, and people are not the way we want them to be, then of course we begin to see things that we don't want to face. We blame the person for the way that we feel about the person. E geralmente não é assim que nós gostamos, geralmente nós queremos é que a coisa saia do jeito que a gente pensa que ela deve ser. E é por isso que a gente às vezes se irrita ou briga com alguém, porque a gente quer que ela faça daquele jeito específico que você quer. So each of us, we come to the Dharma, or we meet the Dharma in our own particular way. Todos nós viemos para o Dharma vemos o Dharma de um jeito particular. Yes, why? Because each of us carries all our previous conditioning, or we carry our own hang-ups, our psychological baggage or psychological garbage. E isso acontece porque cada um vem com os seus condicionamentos prévios, né? com o seu lixo psicológico, com suas cargas psicológicas passadas. So then when we begin to click into the Dharma, you understand that expression, click into something. It's like Yes. that connection. When you make a connection with the Dharma, we click in a certain way. Each individual clicks into the Dharma in a particular way. E é por isso que nós nos engajamos, né? Nós nos conectamos com o Dharma de um jeito muito particular, né? Why is that? Because we want to hear things in a particular way. Isso acontece porque nós queremos escutar as coisas de um jeito particular. Yeah. Everything has to be interpreted in accordance with our own expectations. This is our habit. Porque tudo que a gente tem que acontecer de acordo com as nossas expectativas. Yeah, this gives us a kind of sense of reassurance.
a false sense of security. E isso nos dá um certo senso de segurança, né? Como se nós reafirmássemos aquilo. Yeah, they're basic because if our expectations have been met and everything feels good, then we feel good. We get turned on. Yeah. Então, se aquilo que está sendo dito concordo com o que eu já sabia, então nós nos sentimos bem. Yeah. So then we find the Dharma is suitable, that it makes sense, that it seems to be right to us. Então, aí o Dharma nos parece bom, né? Seguro. Então, nos parece correto. So then we begin to get into the Buddha Dharma. Então, aí a gente começa a entrar no Buddha Dharma. But as perceivers of the Dharma, we're divided. Como buscadores do Dharma, nós ficamos divididos. Some of us, we become emotionally attracted to our version of the teachings. Alguns ficam emocionalmente atraídos pela nossa aversão aos ensinamentos. Tá certo, Igor? Foi isso que eu entendi. And then possibly we have a genuine insight into the teachings. E aí alguns a gente pode ter, alguns podem ficar pelos insights dos ensinamentos. So we could say a true presentation of the Dharma is based on trying to get rid of the first part, which I've just explained, and keep the second. Então, alguma apresentação do Dharma, geralmente, é para que a gente elimine a primeira, que ela acabou de dizer, e fique com a segunda, né? Yeah, so it's based on kind of wiping out our habitual neurotic patterns of being inspired by the Dharma, because it fulfills our expectations. É uma espécie de se desfazer das nossas... Desfazer dos... Igor, a primeira parte, não tem uma palavra que está faltando. And then we keep the part of being inspired because... Just one moment, please. Igor? Pela questão de eliminar, porque se o Dharma, eu entendi que quando a gente escuta o Dharma e ele agrada a gente, e está de acordo com nossas expectativas, isso não é essa parte do Dharma que ela quer que a gente foque, ela quer que a gente foque mais no Dharma que vá no sentido contrário do nosso padrão habitual de pensar. Habitual, certo. Ok. Yes, because, we've all got expectations, and these expectations are conditioning the way that we interpret whatever we hear or see. Bem, é porque todos nós temos expectativas, e isso acaba nos condicionando ao modo que a gente vê e percebe aqui. Yeah, so, our habits and tendencies are very ego-based. This desire to interpret things so that whatever we experience fulfills our expectations. That's very ego-based. Porque os nossos hábitos e tendências, eles têm muito essa base do ego, né? Então, para que tudo que você veja e compreenda caiba nas suas expectativas. Então, isso é muito preencha, né, as suas expectativas. Então, isso é muito uma base egóica, né? Yeah, and at the same time, we're keeping the part of being inspired, because the Dharma is also related to our inherent insight into the true nature of the phenomenal world.
in ourselves. E isso também é muito para que a gente mantenha a nossa inspiração, porque o Dharma ele tem muito a ver com a nossa natureza intrínseca, né? Com nós mesmos. So then, working with your expectations and actually allowing space for this insight to reveal itself, it's a kind of sorting out process that takes place with sitting practice. Bem, então lidar com essa expectativa é muito similar com você lidar com a prática de ficar parado no espaço, de sentar no espaço. Igor, assume aqui só um pouquinho. Yeah, so you're working with two things here, Igor. You're working with your expectations, which are conditioning the way that you will interpret the Dharma. And at the same time, you're allowing space for the true nature to reveal itself. Então, a gente está trabalhando com duas coisas aqui. Uma é a expectativa, a forma que a gente lidar com a nossa expectativa, e a outra é permitir que a gente crie um espaço para perceber a natureza sem a influência da expectativa. You understand sorting out process, Igor. Everything is mixed together at the moment. We don't know what meditation is. We don't know what Dharma is. We really don't know. So the sitting process is the space that we need to see more clearly what we are going to get rid of and what we're going to work with. A gente não é, nosso hábito, nossos padrões psicológicos não é muito familiar com a natureza como ela é. Então, o sorting out que ela fala é como se a gente precisa desse espaço para que a gente possa, a gente precisa sentar para que a gente possa criar esse espaço para que a gente possa descobrir e ver com mais clareza. O sorting out é meio que a gente está descobrindo o que é realmente o Dharma, né? A gente cria esse espaço para que a gente possa descobrir. Yeah, so it's a process of, we say the Dharma is a guideline of what to practice and what to avoid. Então, o Dharma é como se fosse um guia sobre o que praticar e o que evitar. So this is why I gave you that advice for your short retreat, Igor. It's really just sitting with whatever is coming up. Don't run after, don't run away. Just really see the appearances as they arise. And it will allow you to let go of the first approach, which is getting lost in your expectations, and it's also a feedback that you will get that comes from the teacher and the Sangha who refuse to cooperate with your ego. So now you don't know your ego's habits and tendencies. So it's through sitting with whatever mental processes are happening that you begin to see how the mind works. Por isso que ela falou, para quem chegou agora, eu mencionei que ia tentar fazer um retiro na minha fazenda. Por isso que ela falou que quando eu for no retiro, eu apenas sentar e perceber as aparências, para criar esse espaço e deixar ir minhas expectativas, né? Let it go, deixar ir minhas expectativas, né? E perceber, criando esse espaço, lembrar dos ensinamentos e do feedback do professor e da Sangha, que os ensinamentos e o Dharma, ele não coopera com o nosso ego, ele não vai de acordo com o nosso ego, com nossos padrões mentais, com as nossas expectativas. Yeah, so when the conflicts come up, then you begin to see clearly, your orientation towards your expectations.
So that's the feedback you get. When things are not going the way you want them to go, then you begin to see how the mind works more clearly. Então, esse é o processo. Ela fala, quando você começa a ver um conflito que durante a prática, que as coisas não estão indo da forma que você quer que vá, é que está começando a funcionar. Why? Because at that time, the situation, the people, whatever, are not cooperating with your ego's habits and tendencies. Isso ocorre porque isso acontece quando as pessoas não estão cooperando com o seu ego, com as suas expectativas. Yeah. So we could say that the Dharma is a very living process by which people who have insight will study Dharma and people with ego trips will not. Por isso que ela fala que o Dharma é como se fosse algo vivo, que as pessoas que têm um insight vão seguir o Dharma, e as pessoas que seguem o ego acabam abandonando o Dharma. Yeah, you can see people who have very strong egotistical tendencies, they will usually give up the Dharma because it's so confrontational to their psychological patterns. Então, dá para perceber que as pessoas que têm uma tendência muito egoística, elas abandonam o Dharma porque vai contra, confronta o modo psicológico delas. Yeah, so no matter what aspect of the Dharma that we're studying, there's always an element of picking and choosing. You know, we'll feel a connection more to some elements of the Dharma, and other elements of the Dharma we just don't feel connected with at all. And then we don't get involved in that. That's why we have 84,000 different teachings, you know, for our psychological tendencies. E aí, assim que a gente vai escutando o Dharma, sempre tem um processo mental sobre o que a gente quer do Dharma e o que a gente não quer do Dharma, né, de acordo com nossos condicionamentos. E por isso que o Buda deu 84 mil ensinamentos, né, para cobrir isso tudo. So, in regard to the teaching, the teacher, or our own experience, there's always a question of what needs to be given up and what needs to be adopted or taken along the path. E de acordo com o professor ensina, sempre tem a ver com o que deve ser ensinado e o que deve ser seguido no caminho. Now, what we have to be very aware of in this process of picking and choosing is, on one hand, we could use the teachings to embellish or exaggerate our own ego and create a very secure situation for ourselves. And this is what we call spiritual materialism. Então a gente tem que estar bem consciente desse processo que acontece na nossa mente enquanto a gente está praticando o Dharma, esse processo de escolher o que agrada ao nosso ego ou não, né? O que deixa a gente seguro ou não. Se a gente escolher apenas aquilo que deixa a gente seguro e reforça o nosso ego, isso acaba sendo algo que se chama de materialismo espiritual. Now, on the other hand, our attraction to the Dharma, it could have nothing to do with ourselves personally, but it's based on a kind of intuitive connection and an ability. You really feel connected to the Dharma. When you hear the Dharma, you feel some connection. You don't really understand what's going on, but it feels right. There's some insight, some connection. Mas, por outro lado, o que acontece, às vezes, é uma espécie de insight que se percebe não de uma forma cognitiva, mas se sente que
está sendo ensinado, por mais que não se entenda completamente de uma forma conceitual, se sente que o que está sendo ensinado é algo certo. Now, these two options that I've just explained, they are present. Whenever we hear the Dharma, they are present. Então, essas duas opções que ela acaba de citar, elas estão sempre presentes quando a gente pratica o Dharma. Yeah, so Dharma, in the fundamental sense, is based on the second category, that of pure intuition. Então, o Dharma, no sentido fundamental, é baseado na segunda parte que ela falou, que tem mais a ver com a intuição. So then what happens on a kind of inherent level is a student is exposed to the true Dharma. Então, o que acaba acontecendo com que o estudante herda é quando ele é exposto ao Dharma verdadeiro. And the true Dharma doesn't have to be excessively elaborate. It doesn't have to be technological. It doesn't have to be political or humanistic. It can be Dharma in a very ordinary sense. O Dharma verdadeiro ele não precisa ser bem elaborado, ele não precisa ser político. Ele tem mais, in the end, what you say, in the sense. It can be Dharma in a very ordinary sense, you know, walking, eating, something very simple, very. Então, o Dharma ele pode ser bem simples, mais intuitivo, ele não precisa dessa complexidade conceitual. Yes. So again, the fundamental meaning of true Dharma is passionlessness, peacefulness, non-aggression. Então, o level fundamental do Dharma verdadeiro é passionless, é sem apego, sem agressão, é uma forma mais pacífica. So if you're communicating the Dharma to other people and you actually understand the Dharma as it is, then you'll have no difficulty in relating it to others. Então, se você está passando o Dharma para outras pessoas, você entende o que você está falando, então você não tem dificuldade com isso. Yeah, so even though they may have confused ideas of themselves and may have never heard the truth before, it's because you understand what you're speaking about. And because of your conviction in relationship to that truth that you really can communicate. Mesmo que eles não entendam o que eles estão ouvindo, quem eles são, a sua forma de realmente entender o Dharma pode passar a mensagem. Can you just repeat what you just said? Yes. Just see if I understood. Yeah. It's because you understand what you're talking about. Because of your conviction to that particular truth, which the Dharma is expressing, then you're able to communicate in a way that has a certain quality of actually responding to people's needs. Ok, então, se você realmente entende o Dharma, por mais que as pessoas tenham uma certa dificuldade de entender, se você verdadeiramente entende o Dharma, você consegue Responding to people's needs. Responder às necessidades do que as pessoas realmente precisam. So we could say that therefore the Dharma needs to be well spoken, well communicated. It's not just verbal garbage. It's a very precise way of communicating. Por isso que o Dharma tem que ser falado de uma forma bem feita. O Dharma é muito preciso, não é uma fala
de lixo ou qualquer fala. Tem todo um modo específico de se falar para passar a mensagem correta. Okay. Hmm. Now, students who relate to Dharma as a spiritual journey, rather than purely what we call an ego embellishment, can actually hear and understand the meaning of the Dharma in its fullest sense. Então, os estudantes que seguem o Dharma, entendem o Dharma de uma forma, um caminho espiritual, além do que só o reforçamento e embelezando o próprio ego, usando o Dharma para embelezar o próprio ego, esses estudantes que vão por esse caminho espiritual, eles conseguem realmente entender. So these students begin to realize that there's something more true than the truth that is usually just spoken every day. E os estudantes começam a perceber que há algo mais verdadeiro do que a verdade que é falada diariamente. And that's very impressive. The real truth is not actually spoken fully. É muito impressionante porque a verdade real, ela não é falada constantemente. We could say this kind of truth is implied. Que ela falou que essa verdade ela é meio que implícita. Yeah, so this approach to truth makes things very powerful and thought-provoking. It makes you really think about things, really examine, critical thinking. Now, is this true? Why is this true? E esse approach, essa forma de abordar a verdade, ela é muito poderosa. Ela faz com que você questione as coisas, questione também a verdade. Isso é verdade? Por que isso é verdade? It's an expression of the elegance of the Buddha. The way the Buddha expressed the teachings is so elegant, so amazingly, such insight, such wisdom. A forma que o Buda expressa os ensinamentos é uma forma muito elegante, é uma forma bem insight, iluminada, né? Precisa. And I think that's why the Buddha was able to make such a great impression on people's minds when he spoke the Dharma. E é por isso que a Anne acha que o Buda conseguiu inspirar bastante as mentes das pessoas quando ele falava. In the beginning, he taught some very, what we call hardcore students. These were his 5 friends who were very critical of him. Those were the core students in the beginning, just 5 friends. Então, os primeiros estudantes de Buda, os estudantes essenciais, eram 5 amigos e a Anne chamou de estudantes hardcore, né? Que eram os estudantes que eram amigos dele, por isso questionavam realmente as coisas. And later on, he extended his teachings according to the sutras or discourses of the Buddha. Then he began to expand, extend, and eventually there were several thousand people at each of his talks. E depois o Buda começou a expandir os ensinamentos para mais e mais pessoas, até que tinham mais de 70 mil pessoas recebendo ensinamento. 7,000, yeah. Not 70, 7,000. 7 mil pessoas. Yeah. So everybody got something out of it. Something different. It wasn't like everybody could hear the same thing, but everybody got something that responded to their needs. E todo mundo percebeu algo diferente. Cada pessoa percebeu algo que era de acordo com o seu próprio precisar, né? Do precisar, que não quer dizer que todo mundo escutou a mesma coisa. Cada pessoa escutou
Yes, it wasn't because of his personality or how articulate he was, but because it was the living truth, an example of the true Dharma. Não era por causa da personalidade dele ou porque ele era muito articulado, mas é porque ele era a verdade viva do Dharma verdadeiro. Yeah, the Dharma was no longer dead or being copied from anywhere else, but it was actually being presented with honesty, authenticity, and sincerity. O Dharma não estava mais morto, não estava sendo copiado por alguém, estava sendo transmitido com sinceridade e autenticidade. Yeah, this is what was expressed. This is what attracted people to the Buddha because he was a living example of the truth. Isso é o que realmente atraiu as pessoas para o Buda, porque ele era o exemplo vivo da verdade. So the Sadharma has a quality of fathomlessness. You know that word? Fathomlessness. Fathomless. Yes, it has. When we try to fathom something, it's like we can put a measurement on it, but Okay. the Dharma has, it's beyond any limitation, fathomlessness. It's no limits. Então ela está falando que o Dharma tem essa qualidade de sadhamlessness, que não tem limitação, não tem como medir, não tem limites para o Dharma. So you never know how far the Dharma is going to go or how much truth it's going to tell you. E você nunca sabe quão longe o Dharma vai ou o quanto de verdade o Dharma vai transmitir para você. So this idea of fathomlessness is difficult for those who seek comfort or self-security in their own existence. Because these people want to perpetuate their own ego. Essa ideia de não ter limite, ela causa desconforto nas pessoas que querem perpetuar o ego, né? O Dharma não pode ser limitado, isso causa desconforto em algumas pessoas. So then the Dharma is unworkable from that point of view. E por esse ponto de vista, ponto de vista egoístico, o Dharma não funciona. Because you can't fit it into your own personal scheme of your ego. You can't fit it in. It doesn't fit in. E você não pode encaixar o Dharma na sua egoístico. You can't promote your ego's agenda. Assim, você não pode promover a agenda do seu ego, que seu ego quer, o esquema que seu ego acaba jogando em você. O Dharma vai contra isso. Né? There's a choice that you have to make, You can't promote your ego's agenda and follow the Dharma at the same time. It's impossible because one is enhancing the ego's habits and tendencies. Another one is eliminating the ego's habits and tendencies. So you're going to have to make a choice. Então, é impossível você alimentar suas tendências egoístas, alimentar o seu ego e ao mesmo tempo seguir o verdadeiro Dharma. Né? Você tem que escolher entre um ou outro. If we're honest with ourselves, if we look at our psychological habits and tendencies, it's our personal inspiration to promote our own individuality. Se a gente perceber os nossos processos mentais, a gente tem essa tendência, esse hábito de promover a nossa individualidade. Yes, we want to promote our so-called uniqueness. A gente sempre quer promover essa nossa coisa de ser algo único. And the more you study the Dharma, then this becomes questionable. What is this uniqueness? What is this
ego orientation. You begin to see that it's an illusion. Mas você pratica o Dharma, você começa a questionar o que é essa coisa única, o que seria isso, né? Você começa a questionar e ver e perceber que é uma ilusão. So then the authentic teachings of the Dharma, at the same time, they're both loving and they're threatening. O Dharma autêntico tem essa característica de ser amável e ameaçador. Yes, they kind of nurture you, and at the same time they threaten your ego's tendencies. Yeah? Então, ao mesmo tempo, o Dharma verdadeiro, ele alimenta você, mas também ele destrói as suas tendências egoísticas. So we could say that the Dharma might be expressed as a kind of complicated truth. Então, a gente pode dizer que o Dharma pode ser expressado, pode ser entendido como uma verdade complicada. And because of this, there's a lot of descriptions of various categories and levels of Dharma, lots of facts and figures. Por isso que há várias categorias, fatos, figuras e vários levels do nível do Dharma, dos ensinamentos do Dharma. Yeah, so then we hear lots of descriptions of our journey, including the mechanics of how we can do it, who is doing it, what is being done, what needs to be done, and what the whole process is about. Por isso que a gente aprende vários métodos de como fazer, quem está fazendo e do que se trata. Yeah, so Dharma has a quality of universality. E Dharma tem essa qualidade universal. So when one person understands the Dharma, that person's discovery is universal. E então, quando uma pessoa realmente entende o Dharma, o descobrir dessa pessoa é algo universal. Yeah, so millions of others could do the same thing in exactly the same way. Então, milhões e milhões podem fazer a mesma coisa, da mesma forma. So, what is this extraordinary Dharma all about? Então, sobre o que se trata esse Dharma extraordinário? Yes, I think it's extremely simple because it is effective. A Anne acha que é extremamente simples porque é eficaz. Yes, because it helps to transcend your kleshas, your obscurations. Porque ajuda a você transcender os seus obscurecimentos. So once you begin to recover from these kleshas that distort your perception, then the Dharma ceases to be a trick. It becomes real. The first word, kleshas? Yes, kleshas. Once you recover from all these obscurations, then the Dharma ceases to be a trick. Until that time, it's considered to be a trick. It tricks us into seeing things in a non-distorted way. Então, até que você perceba as coisas sem os seus filtros, sem os seus obscurecimentos, o Dharma, ele tem meio que cria uns truques que faz com que você sobre esses seus obscurecimentos. I'm not sure if I expressed it right. This last one. No, we use the Dharma like an antidote to cool off our neurosis. Yes, we use it like a trick. If you apply the Dharma, then this will no longer arise, and
But when you really begin to practice, then you see it's not a trick. Yeah. Então, porque a maneira que a gente pratica o Dharma agora é tipo um truque contra as nossas neuroses, né? E ela fala que à medida que você realmente começa a praticar o Dharma, você vê que ele é além do que o truque em si. So then life becomes very simple. You're born, you get old, you get sick, and you die, and that's it. E daí a vida se torna bem simples. Você nasce, você you born, you você envelhece, você fica doente, você morre, pronto. É isso. Yeah, that's very simple, isn't it? That's the way it is. That's the process of life. Yeah. E é só isso, é simples assim. Esse é o processo da vida. Yeah, nothing can go wrong with that kind of simplicity. Nada pode dar errado com esse tipo de simplicidade. And everything happens in that way. Whether you want it to happen in that way or not, that's something else. But that's the way it happens. That is the truth. Tudo acontece dessa forma simples. Por mais que você queira ou não que aconteça dessa forma, essa é a forma que acontece. Yeah, that's why it's simple. Por isso que é simples. Because it's a universal truth. É uma verdade universal. So basically, what the Dharma is proclaiming, expressing, is this three aspects of Shila, what we call Shila, discipline, Samadhi, meditation, and Prajna. So discipline, meditation, and knowledge. This is what the Dharma proclaims. E então o Dharma ele proclama três coisas, que é a disciplina, a meditação e o conhecimento. What is the name again? Shila is disciplina. Shila, that is a Pali expression or a Sanskrit expression. Shila means discipline, Samadhi is meditation, and Prajna is knowledge. Prana? Prajna or wisdom, Prajna, knowledge. Prajna é conhecimento. Prajna, Prajna, Prajna. Prajna paramita, yes, Prajna, wisdom. Paramita Prajna, que é conhecimento. So in Tibetan, this is referred to as lapa, which means training. Em tibetano, tem termo laka, que significa treino. Yes, so it's based on the idea of taming your mind. Esse treino é baseado na ideia de subjugar a mente, domar a mente. So then, according to the Buddhist approach, training is not a matter of being possessed by the Holy Ghost or by bringing an external agent into your system. Instead, you're trying to awaken your own inherent capabilities. E isso não é de você ser possuído pelo Espírito Sagrado ou por alguma coisa externa. Isso é um processo interno mesmo. So let's talk more about discipline or Shila. Então a gente vai falar um pouco sobre disciplina. Shila. Yeah, so the first aspect of this training is discipline. And discipline is controlling one's mind or bringing it into a state of tranquility through shamatha practice. O primeiro aspecto dessa prática é a disciplina, que quer dizer controlando a própria mente, subjugando, domando a mente. E isso vem através da meditação, da prática de shamatha. Yeah, so its basic message is that you should be wholesome or free from a wandering mind and constantly precise and present.
E a noção básica é que você deve estar constantemente livre dessa mente que fica vagando, né? Você tem que ficar... Sorry, the end of... Yes, you should be free from a wandering, distracted mind, and you should be precise and present. Você deve se livrar dessa mente, né, que fica vagando, né? E você tem que ser preciso e presente. Yeah. So then with Shila, the basic faculties of mind can be fully used. E com Shila, com disciplina, as faculdades básicas da mente podem ser usadas de uma forma integral. So if we look at what we call mind, then it contains both good and bad, wandering thoughts and precise thoughts, all kinds of qualities of thought. They can all be utilized. Se a gente olhar para as qualidades da mente, tem pensamentos ruins, pensamentos bons, tem todos os tipos de qualidades na nossa mente. So here is where we are introduced to this idea of mindfulness, E é aqui or being fully minded. que a gente vai introduzir a ideia de mindfulness, ou de estar fully minded, de estar da atenção plena, consciência plena. Completamente atento. É completamente atento. And this plays a very important part in Shila, because before you can conduct yourself with a decency, you have to be able to maintain a peaceful state of being. Por isso que Shila é importante, porque antes de você começar a se manter nisso de uma forma decente, você precisa de um estado de ser calmo. Yes, in other words, you have to calm yourself down. Em outras palavras, você tem que se acalmar, Or train yourself. se treinar. Por isso a meditação, a disciplina. Or to be able to conduct your basic state of being in a proper manner. E assim ser capaz de conduzir o seu ser de uma maneira própria. So then if we look at Shila, the attitude of Shila is an upright one, upright or a good one. Então, a maneira que a gente vê Shila, disciplina, é uma maneira boa, maneira correta de ser. And once you take that attitude, it's like deciding to take a shower. Quando você está com essa atitude, é como quando você decide tomar um banho. Yeah, you're going to get rid of all your dirt, including your smell, and you're going to wash and press your clothes, iron your clothes as well. Você vai se livrar de todas as suas sujeiras, de todo o seu mau cheiro, e suas roupas também você vai passar e lavar. So then when you've taken a good shower and you're wearing fresh clothes, then you feel a kind of dignity and wholesomeness. Porque quando você toma um banho e usa uma roupa limpa, você tem essa sensação de dignidade. So morality in the Buddhist sense means strength. Então, no senso budista, a moral significa força. So you're not subjugated by the flu, by a fever, by attacks of malaria. Então você não fica submisso a uma gripe, a malária, enfim. So then you're free of all sorts of attacks, from sleepiness, tiredness, excitement. Você se livra de todos os tipos, todos os ataques, insônia, cansaço. So there's many kinds of different levels of Shila or discipline. E tem muitos tipos de disciplina de Shila, né? And the first level
we could say is somewhat manufactured and deliberate or fabricated. O primeiro nível da disciplina é, de uma certa forma, fabricada, né? Uma forma inventada, digamos assim. Because, you know, at that level, it's kind of very official. We're trying to emulate the possibility of Shila. Esse primeiro nível, ela é como se fosse artificial, que a gente está tentando produzir a disciplina, Shila. We don't really know what this kind of discipline is. But as we continue, we then begin to experience real Shila or real discipline. A priori, a gente não sabe realmente o que é essa disciplina. Então, a gente entra nesse primeiro nível, que é um pouco fabricado, até que a gente passe a entender realmente o que é. Here it's expressed, it's like feeding meat to a young lion. E nos ensinamentos, a Anne está lendo com a expressão que é tipo dar carne para um leão novo, um leão bebê. Yeah, because it has a kind of smell and a taste of meat. So then that young lion becomes an adult. It automatically knows how to hunt. E com o cheiro da carne, esse leão que é novo, quando ele ficar adulto, ele vai aprender o que caçar. So similarly, we all have the instinct to awaken. De uma forma similar, nós todos temos o instinto do despertar. Yes, we're all potential Buddhas. Todos nós somos Budas potenciais. Yeah, we're all potential bodhisattvas or enlightened beings. Todos nós somos bodhisattvas ou seres iluminados em potencial. Yeah, we have that instinct. Nós temos esse instinto. So then when we try to mimic or emulate the Buddha, we are actually practicing real Shila. Então, quando a gente tenta imitar o Buda, a gente está praticando Shila. So this idea of discipline or Shila, it's not the same as a kind of Victorian ideal of good manners. Então, essa ideia de Shila não é bem uma ideia de bons comportamentos. In this case, you're kind of organically tapping into the source of true Shila. It happens to you naturally. Então, a Shila, a fonte da Shila acontece com a gente de uma forma mais natural. Yeah, but this kind of discipline might hurt. Mas esse tipo de disciplina pode machucar. For example, if you sit for 10 days in a good posture, then you might have a lot of pain. Por exemplo, se você sentar por 10 dias em uma postura ereta, uma postura correta, você pode ter algum tipo de dor. Yeah, but there's something beyond that pain. Mas tem algo além dessa dor. So after that pain, you actually have learned how to sit fully and properly. E depois dessa dor, você realmente agora aprendeu a sentar de uma forma correta. And you find yourself learning to think like a Buddha. E assim você acaba percebendo que você está aprendendo a pensar como um Buda. Yeah, in small doses. Em doses pequenas. So there's a lot of hope in this way of practicing. Então há muita esperança nessa forma de praticar. Yes, so discipline may seem complicated, but it's actually very simple. It simplifies the way that one relates to life.
Disciplina parece ser complicada, mas na verdade é muito simples e simplifica a forma que a gente lidar com a vida. Yeah, Se dá. it binds your life together. It brings your life together. Tipo, conecta a sua vida, tudo, conecta tudo na sua vida. Yes, without discipline, life is made up of successive indulgences and confusions based on aggression, passion, and ignorance. Sem disciplina, a vida fica com essa bagunça de conflitos de agressão, paixão e ignorância. So if you lack discipline, life becomes a joke and it's not worth living. Se falta disciplina em você, a vida passa a ser uma piada e não vale a pena ser vivida. Yes, I often say that discipline is like your legs. You know, that is what carries you forward. E a Anne fala que a disciplina é como se fosse suas pernas, é o que leva você adiante. The accomplishment of discipline is based on renunciation. E a realização da disciplina é baseada na renúncia. And then renunciation is inspired by experience that is beyond samsara. E a renúncia é inspirada na experiência que é além do samsara. Beyond both the theistic and the non-theistic worlds. Além do mundo teológico, a palavra me fugiu. Teológico e não teológico. So in Tibetan, this is called Gelek. Em tibetano, isso é chamado de Gelek. So, Ge means real or complete or true. Ge significa real ou completo ou verdade. And Lek means good. So, Gelek means the final good, the complete good. Lek significa bom. Então, Gelek significa o bom final, o bom completo. Yeah, so, in other words, discipline is not a dead end. Em outras palavras, disciplina não é algo que tem um fim. Yes, it's not like trying to teach a tree to talk. Sim. Na verdade, disciplina, vou usar uma metáfora que não é como você tentar ensinar uma árvore a falar. Yes, it's like teaching human beings to talk. There's some potential there, you know. If you try to teach a tree to talk, that's a dead end. It's not going anywhere. O dead end, eu não consegui traduzir, é tipo assim, você não está fazendo uma coisa que não tem sentido, que já nasce morta, assim, não. Você é como se você não é como você ensinasse uma árvore a falar, é como você ensinar seres humanos a falar. Yes. Né? Já está dentro da gente, tem algum potencial dentro da gente de seguir essa disciplina, é natural. So even young children can say mommy and daddy, and then they soon begin to speak a language. Então, até crianças pequenas podem começar a falar mamãe, papai, e podem começar a falar uma língua. Yeah, so this idea of discipline or shila is based on waking up a natural instinct. Então, essa ideia de disciplina, de shila, tem a ver com o acordar de um instinto natural. So basically, discipline always follows the same logic. Basicamente, a disciplina sempre segue a mesma lógica. Whether it's at a Hinayana level, a Mahayana level, Vajrayana level, it is never imposed. Seja da forma Hinayana, ou Mahayana, ou Vajrayana, nunca é algo imposto, se impõe. Yeah, it may appear as if it is being imposed, but we're always dealing with what we
intrinsically already have, not something we don't have, but something we already have. Então, a ideia às vezes pode parecer que é algo que é algo que tenta ser, que impõe na gente. Não é, na verdade é algo que já está intrínseco no nosso ser, algo que já pertence a gente. Yes, so through Shila, we are aspiring to wake up to that intrinsic quality that we already have. Então, através de Shila, através da disciplina, a gente é inspirado a despertar para essa qualidade intrínseca que a gente já tem. Any questions on this first aspect? Alguma pergunta sobre esse primeiro aspecto, Shila? Now, this is the basis of the Buddhist teachings. This is the Theravada vehicle, which is the original teachings of the Buddha, and everything else is then elaborated onto these basic teachings. That is the path. But we need to know what is the basis, so then we have a good foundation. Essa é a base dos ensinamentos do Buda, é Theravada, né? Todos os outros ensinamentos são elaborados a partir dessa base, mas a gente precisa aprender essa base para que a gente tenha uma boa fundação, né? Just wait a few minutes. Eu costumava ensinar, expressar a disciplina como apenas faça. Deixe de escutar todos os seus processos mentais, seus questionamentos, e apenas faça. Não se perca no pensamento de eu devo fazer isso ou não. Apenas faça. Yeah, especially when you're doing something like prostrations, oh, I don't want to do this. Oh, my back aches. Oh, my knees ache. Oh, no. Especialmente quando você está fazendo algum tipo prostrações. Eu não quero fazer isso, minhas costas doem, meus joelhos doem. Yeah, the more you do it, the more you find you can do it. And that's the amazing thing. That's the strength that you get from discipline. You just don't listen to all the subconscious gossip. Então, quanto mais você faz, mais você vê que você é capaz de fazer, né? Mais fica fácil de fazer também. E essa é a força da disciplina, né? Não fique escutando essa fofoca mental sobre devo fazer isso ou não. Apenas faça. How many times do you stop yourself from doing something because you listen to your mental gossip? Então, quantas vezes você deixa de fazer algo porque você fica escutando o seu pensamento, devo fazer ou não? Oh, I'm too tired to sit. Oh, I'm hungry. Oh, no. Eu estou muito cansado para sentar agora, para meditar agora. Não, estou muito chato, não sei o quê. Yeah, so then we end up not doing something that was really quite simple to do because we listened to all the mental gossip. A gente acaba de deixar de fazer algo bem simples, né, a nossa fofoca mental. Anyone have any questions before we go on to meditation? Alguém tem alguma pergunta antes que a gente comece a falar sobre meditação? I would like to do. I have a question. So discipline. The most important, which it seems to me, the most important thing about discipline is to have the discipline to sit and meditate. Yeah. Yeah. Okay. Então a minha pergunta foi que o que me parece ser a característica mais importante da disciplina é de ter a disciplina de sentar e meditar. Before Trungpa Rinpoche really used to get into the teachings in a depth, he asked people to sit for 2 years, just do shamatha, nothing else, 2 years. Just simply sit.
And Zonza Kenzie, he calls this shikankaza, which is the Japanese for simply sit. Ela, That's the discipline we need. Don't think about anything. Just sit and just watch. ela falou que o Tunka Rinpoche, que ele falava para as pessoas, antes dele dar ensinamento às pessoas, ele falava para as pessoas sentarem por 2 anos. Né? Então, você apenas sente mesmo. Yeah, E then you're really ready to get into the teachings because you're not running away from whatever the appearance. You just sit with it and see its nature, how it comes and goes. E assim, quando você já tem meditado e sentado, você está pronto para não fugir dos ensinamentos, porque você já esteve bastante tempo ali encarando as coisas que surgem e se dissolvem. You see the impermanence of the appearances, you see the substanceless of the appearance, and you see that in the non-existence of these appearances. Então você consegue ver a impermanência dessas aparências que surgem, você consegue ver a não substância, que essas aparências são insubstanciais, não insubstantial, what's the third one? And that they don't really intrinsically exist from their own side. Essas aparências não existem de forma intrínseca por ela só. And this is the basis of the truth. E essa é a base da verdade. Yes, until we really integrate that way of seeing whatever arises, then we will see things as unchanging, having substance, and existing. Então, até que a gente mude a nossa forma de ver as coisas, a gente vai continuar vendo as coisas como são coisas que não mudam, que são permanentes, que têm substâncias e que existem de forma intrínseca. So we're actually seeing, we're in denial of the truth. E, na verdade, o nosso hábito é uma espécie de negação da verdade. So then we don't have the support of the truth. E aí a gente não tem o apoio da verdade, base da verdade. Well, then whatever we perceive is already distorted. Before we begin, it's distorted. Então, tudo que a gente percebe já começa sendo distorcido. Antes que a gente comece, já está distorcido. Because our perception is not in line with the basic elements of the truth. Porque nossa percepção não está de acordo com os elementos base da verdade. Yeah, so if your perception is in line with these basic elements, then it's naturally liberating you from all your habits and tendencies. Então, se sua percepção está de acordo com esses elementos básicos da verdade, você é naturalmente liberado dos seus hábitos, suas tendências, dessas aparências que surgem. So now we're sabotaging our path. Então, agora a gente está se sabotando. Yeah, because we're just not integrating the basic elements of truth into the way we see. E a gente não está usando os elementos básicos da verdade na forma que a gente está vendo. So this is really so important, essential to understand. Então, isso é realmente muito essencial para que a gente entenda, o nosso entendimento. Let's go on with meditation or samadhi. Então, continuando com meditação ou samadhi. Samadhi. S-A-M-A-D-H-I. Samadhi. Yeah, samadhi. Now, the second training is samadhi, or if we translate it, absorption. O segundo treino é samadhi. E se a gente traduzir, é absorção. Yeah, absorption. So in Tibetan, the word for this is tingzin. Tingzin. Em tibetano, a palavra para isso é kintse. So ting means still, and zin means holding. So
Tinzing means holding yourself still. Então, Kin significa still, parado, e Zin significa holding, que é segurando, uma espécie de segurar você parado, holding still, ficar parado. So then with Tingzin, you do not hang on to your particular preconceptions. Então, com Kin Zin, você não fica apegado às suas seus preconceitos particulares. Yes, but you develop a state of mind that is clear, precise, and relaxed. Você desenvolve um estado mental que é claro, preciso e relaxado. So this is what you're going to do in your few days of meditation. You're going to familiarize yourself with this quality of precision, clarity, and relaxation just by sitting and observing. Então, é isso que eu vou fazer quando eu fizer a prática de meditação. Eu vou me familiarizar com isso, de sentar, de ter clareza, preciso e calmo. Clarity, precise and calm. Yeah, relaxed. Relaxado. Yeah. So meditation is based on both mindfulness and awareness. E meditação é baseada em ambos, tanto quanto atenção plena, mindfulness e awareness, e despertar. Então, awareness é o que é mesmo, Gabriel? Awareness. Consciência plena. Consciência plena. Consciência. So through shamatha, or in Tibetan we call shamatha shine, or mindfulness practice, then you develop concentration and one-pointedness. Então, shamatha fala de shine, que você desenvolve concentração, concentration and one-pointedness. Concentração. You can focus your mind one-pointedly without distraction. Concentração e uma espécie de foco, um ponto a se focar. And the other aspect of meditation is what we call vipassana, or in Tibetan we call it lakton. E outro aspecto de meditação é o que a gente chama de vipassana, o que em tibetano se chama de Lakton. Or awareness practice. Prática da consciência. So, this is what we're working with now. E é com isso que a gente vai trabalhar agora. Samatha, vipassana. Com a meditação de shamatha e a meditação vipassana. So with awareness practice, you develop expansiveness, relaxation on a wider view. Então, com a prática da consciência, você pratica de uma forma mais espaçosa, de uma forma mais abrangente, uma consciência mais abrangente. So then meditation or samadhi is connected with the idea of overcoming a constant search for entertainment. We're always looking to be entertained by an object. Então, meditation, shamatha, meditation or samadhi is connected with overcoming the constant search for entertainment. We always want to be entertained. A meditação, samadhi,
tem a ver com superar a vontade de se entreter, né? Que a gente sempre quer se entreter de alguma forma. Tem a ver com essa superação disso. Yeah, so then by overcoming that, you begin to cut through the subconscious mind. E através dessa superação, você começa a cortar através da mente subconsciente. Yeah, so the mind that provides obstacles to your meditation practice, that is, the subconscious mind is what is causing the obstacles for you to be able to just rest in the present moment. Então, cortar através dessa mente subconsciente, porque essa mente subconsciente é o que está criando os obstáculos para que você apenas sente e medite. So then, having done that, you begin to develop a state of absorption in the sense of complete presence. E quando você faz essa superação, supera esse estado de querer se entreter e começa a meditar, é como se você entrasse nessa forma de absorção, de absorver de uma forma presente, absorver o presente de uma forma completa. Yeah. So you develop a 100% experience of being here. E assim você desenvolve a experiência de realmente estar aqui, 100% presente aqui. You're not anywhere else. You're in the present, and you're always in the present. Você não está em nenhum outro lugar. Você está no presente, está sempre no presente, 100% no presente. So then, you know, in meditation, you're mixing your mind with the Dharma. E assim, na meditação, você começa a misturar a sua mente com o Dharma. So once you attain that state of mind, then you have no gaps in your mindfulness. You're always mindful. Quando você atinge esse estado mental, você não tem nenhum tipo de interferência na sua atenção. No gaps. A gap. There's no distraction. There's no gaps in your meditation. You're always present. It's not like sometimes you're present and sometimes you're not present. Quando você atinge esse estado, você não tem essa interferência, essas distrações. Você está sempre presente. And at that, when you reach that stage, then you develop the potential of vipassana as well. E aí, quando você atinge esse estado, você desenvolve o potencial da vipassana. Because due to your training, you've reached a state of, you're just so relaxed. E através do seu treinamento, você desenvolveu essa capacidade por estar tão relaxado. You become familiar and you can just hold still, whether you're awake or whether you're asleep. You're seeing reality fully through the process of discipline. Então você começa a perceber, mesmo que você esteja dormindo ou acordado, você percebe a verdade. Yes, so by means of training in the disciplines shamatha and vipassana, then you've learned how to control your mind. Então, através do treinamento da shamatha e da vipassana, você aprende a controlar sua mente. And then you learn how to evolve further. E assim você aprende a evoluir mais. You don't get stuck. Você não fica parado. You learn how you could be fully here all the time. Você não fica preso, né? Você aprende a como você pode estar 100% aqui ou não. Yeah, if we look now, due to our wandering mind, then we'd like to take a break, wouldn't we? You know, there's this tendency of always wanting to take a break. Se a gente olhar, To get distracted.
a gente olhar agora para nossa mente, a gente já quer uma pausa, né? A gente sempre tem essa vontade de ter uma pausa de algo, né? Yeah, we'd like to, just lie back on the sofa or on the bed, or we'd like to uh, run into our room and take a few puffs on a joint or whatever the puffs may be, or A gente gostaria have a drink or read a Time magazine or look at a photograph of a Dalai Lama holding a Coca-Cola bottle, whatever it is. Yeah. nossa tendência mental é de sempre querer uma distração, não continuar focado em algo presente o tempo todo, é sempre querer algo para se distrair, ou seja, deitar no sofá ou na cama, ou tomar alguma coisa, beber alguma coisa, ou fumar alguma coisa, ou mesmo que seja pegar uma revista do Dalai Lama, bebendo uma Coca-Cola, enfim. Yeah, maybe there's a caption under the photo saying the Dalai Lama is taking a break with Coca-Cola. Talvez na revista tenha até Dalai Lama está tendo uma pausa com a Coca-Cola. Yeah, I thought to myself, taking a break from what? Yeah. E aí eu penso comigo mesmo, tomando uma pausa de quê? Yes. So the idea of taking a break, it's very popular, isn't it? We always want to take breaks. A ideia de dar uma pausa, né, ter dar um tempo, é uma ideia bem popular. Né? Yeah, how many times we think to ourselves, give me a break. whatever it is we're thinking or doing or feeling, whatever it is. Yeah. Quantas vezes a gente pensa, já basta, dá um tempo, né? A expressão, dá um tempo, né? Que seja o que a gente está fazendo, cantando, conversando, enfim. Yeah. But the idea of samadhi or meditation, there's really no break. A ideia de samadhi, meditação, não há uma pausa. Não há um tempo. Because a break's not needed. Porque dar um tempo não é necessário. Because meditation is already a break from samsara. Meditação por si só já é um tempo do samsara, dar um tempo do samsara. Yes, from your dualistic view. Então, na verdade, quando você está meditando, você está dando um tempo da nossa visão dualística. Yeah, so then getting into the Dharma, it's really the greatest break you could ever have. Então, realmente, entrando no Dharma é o maior tempo que você pode ter. Yeah. O maior Dharma. Yeah. So then with Samadhi, then you have your break already. You don't need to break from a break. Então, na própria meditação, na Samadhi, você já está dando uma pausa. Então, você não precisa dar uma pausa da sua pausa. Yeah, that would be going backwards. Seria andar para trás. We might even have to call it a pseudo break. I didn't understand that. A pseudo break, a false break, because you can't really have a break from a break. Yeah. Então, isso é como se a gente estivesse chamando uma espécie de uma pausa falsa, né? Yeah, it would be hard work to try and have a break from a break. Isso seria um trabalho absurdo, tentar dar uma pausa da própria pausa. Yes. So samadhi does not need any break because it's already a release from pain and suffering. Então, a samadhi não precisa de uma pausa, porque já é uma pausa do sofrimento e da dor. Yeah, it's a kind of deliverance, freedom, liberation. Então, é uma espécie de liberdade, de libertação. So it's the sense of fully being here constantly.
é um sentido de estar realmente consciente aqui no presente. Being present constantly. Estar constantemente presente. Yes. So you're thoroughly and accurately present all the time. Você está puramente, precisamente presente o tempo inteiro. And at the same time, you're rejoicing and appreciating the whole dimension of seeing in that way. Ao mesmo tempo, você está regozijando e aproveitando essa visão dessa dimensão do presente. Yes, but in the beginning, it's a kind of battle. Mas no começo é como se fosse uma espécie de batalha. A kind of battle at the beginning and a battle at the end. At the beginning, there's a resistance to sitting down to meditate. I think we've all been through that. Então, no começo da prática de meditação, quando você começa a tentar meditar, tem essa espécie de batalha, né, que ocorre nesse começo, nessa tentativa. Yes, and at the end, there's a kind of excitement of getting up and going back to your break. E logo perto do final, quando a gente vê que está perto do final, a meditação tem esse tipo de excitação de já saber que vai acabar, e aí você vai dar uma pausa da sua meditação. But the sitting practice itself is fine. Mas a prática em si, sitting practice is... It's fine. A prática em si é legal. It's as smooth as an ocean. A prática em si é macia como o oceano. Vast, open. É grande, aberto, vasto. There are lots of waves. Há muitas formas. Waves. There are lots of waves. Há muitas ondas. Yes. And still, it is still. Even though there's waves, it's still. Mesmo assim, é parado. Mesmo que tenha as ondas, é algo parado, quieto. So, although big things may be churning around, even though there's a lot of turbulence. Então, mesmo que algumas coisas grandes estejam acontecendo durante a meditação, tem algum tipo de turbulência. That's no problem. Não, isso não é um problema. Because there's a sense of being present, totally and fully. Porque se tem aí um sentimento de estar presente, inteiramente presente para o que quer que seja. And you're acknowledging what is happening in that presence. E também o seu conhecimento sobre o que está acontecendo no presente. Yeah, there's nothing missing. Não há nada faltando. So with samadhi, the practice of absorption, you're entering into a very particular world. Então, na samadhi, na meditação, a prática de absorção, você está entrando em um mundo particular. It's a full world. It's a big world. And a complete world of meditation. É um mundo grande, é um mundo completo, um mundo por inteiro da meditação. Now, many students have a problem with that. E muitos estudantes têm um problema com isso. Yes, it's feeling they are on the fringe of that world. They're on the edge of that world. É um sentimento em que se está no limite desse mundo, está quase nesse mundo. But we have no reason to believe that we are on the edge. A gente não precisa ter essa noção de que a gente está na beira, no limite. Yes, as long as you carry your big speech and mind along with you, which everybody does.
carry speech in mind, body, speech, and mind with you. desde que você carregue o corpo, a fala e a mente com você. There's a feeling that arises, a feeling of poverty in hanging on to the edge. E surge um sentimento de pobreza em ficar nesse limite deste mundo. It's like finding yourself on the edge of that big world can be self-destructive. Como se você ficasse nesse limite, no limite desse mundo pode ser algo bem, pode criar algum distúrbio. Yeah, the destruction doesn't come from anybody else. It comes from you putting yourself on the edge. E o distúrbio nesse processo não vem de ninguém, não vem de nada fora de você, vem de você mesmo que está criando esse pensar de estar no limite do mundo da meditação. You can't really understand this until you start to really practice, and then you see the meaning of what's being said here. Então, não dá realmente para entender o que está sendo dito até que você realmente pratique, e assim você vai entender o que está sendo dito. Yes, if you're not present, then you have all these ideas of, comparison, and I'm here and you're there and all of this. But the more you're present, then this being on the edge begins to melt away. It's complete. There's nothing missing. Então, esse sentimento de estar no limite vem sempre de não estar presente, de estar sempre ou pensando em algo de uma forma comparativa ou dualística. E quanto mais presente você está, mais isso desaparece. There's a lovely example here. If you decide to sit on the wing of an airplane instead of getting inside the cabin, you know what will happen when you take off. Tem uma metáfora que é: se você decidir sentar na asa do avião em vez de sentar dentro do avião, você sabe o que vai acontecer quando o avião decolar. Yes, if you have a ticket that allows you to sit inside. E se você tiver a passagem que permite você entrar dentro do avião, you may even have a first class seat waiting for you. Você então pode até ter um assento de primeira classe. But once you're out on the wing of the plane, nobody can open the cabin door. Mas uma vez que você está na asa do avião, ninguém pode abrir a porta da cabine. Because it would be too dangerous for the rest of the passengers. Isso seria muito perigoso para o resto dos passageiros. So in the state of samadhi, you don't sit on the wing, and you don't have one foot on the inside and one foot on the outside. You have both feet inside as well as your arms and your head. Então, no estado de samadhi, você não está com um pé dentro, você não está sentado na asa do avião, e você também não está com um pé dentro do avião e um pé fora do avião. Você está com os dois pés, as duas pernas, o corpo, a cabeça e os braços dentro. Yeah, so then when your whole being is inside, then you experience totality. Nothing's missing. Então, quando todo o seu ser está dentro, você consegue então experienciar a totalidade. Nada falta. There's a feeling of being fully included. Há um sentimento de estar incluído totalmente. And there's an acknowledgement of that sense of being. E há um conhecimento desse sentido, desse sentir de estar. So when we talk about absorption, it's that you're entering into a fully developed world of samadhi. Então, quando a gente fala dessa absorção, quer dizer que a gente está completamente dentro desse mundo da samadhi.
Yeah. So then, when you're sitting, you begin to feel there's no other world than that of sitting on your cushion. There's no other place you want to be. That's it. You're home. Então, quando você está sentado, você percebe que não há outro mundo além de você sentado. Você não quer estar em nenhum outro lugar além dali. Ali é como se fosse sua casa. You're fully there. Você está completamente ali. And that is conviction. That is absorption. Being fully and utterly there. Isso é convicção, isso é absorção, estar completamente ali. Yes, it's very hard to theorize this. It's through practice that you begin to taste this. Então, é muito difícil teorizar isso, porque é através da prática que você consegue perceber isso, ver isso. Yes, so if you seek some kind of confirmation saying, I'm not coming in unless you invite me in, otherwise I'll jump out, that approach is very poor. Então, se você está querendo abordar a meditação de uma forma de, se eu não tiver um convite ou algo que faça eu querer meditar, essa é uma forma muito pobre de tentar. Yeah, it's very self-destructive. Uma forma de destruição própria, né? So true confirmation only happens when we're inspired to become a real person. Então, realmente, a confirmação só acontece quando a gente está inspirado em se tornar, do you say a real person? Yeah. Se tornar uma pessoa real. When we follow the teachings and do the work of the Buddha. A gente segue os sentimentos e faz o trabalho do Buda. So then you can only when you see that you can transcend samsaric pain and work for the benefit of others. Então você vê que você pode transcender samsara. Então quando você pode transcender samsara e dor, você pode trabalhar para o benefício de outros. Now, many times I've said to you before, we're playing now. We're playing at meditation. Most of us have no idea what meditation is. It's guessing, experimenting. Is this it? Is that it? We really don't know. Então, muitas vezes a Anne falou que a gente está brincando de meditar. E muitos da gente não sabe realmente o que é meditar. Yeah. Meditation only comes when there's total relaxation, when there's no sense of holding on to anything. Meditação vem dessa realização de não ter um sentido de estar segurando em algo, se apoiando em algo. Yeah, you see everything in a very open, spacious, relaxed way. Você meditar quer dizer você ver tudo de uma forma relaxada e aberta. Yeah, there's no picking and choosing. There's no accepting or rejecting anything. Não tem nada de escolher o que é, o que não é. Não tem nada de aceitar ou rejeitar. There's no putting values on anything. Não se põe valores em nada. It's a state where one's mind is totally at rest. All the mental processes just stop and just rest in a natural state. É um estado em que a mente está completamente descansada. Todos os processos mentais eles estão em um estado de descanso, de relaxamento. Yeah, we call it natural liberation. E é chamado de liberação natural. Nothing's missing. Nada falta. Yeah, because you're totally present. Você está aí totalmente presente. Yeah. So it's only by familiarity that we can begin to taste a meditation state.
Então, para realmente entender a meditação, é só através da familiaridade, é só através da própria prática em si. Again, again, a little bit here, a little bit there, a little bit there, until you just, you just melt into that open, spacious way of seeing. Você tenta, pratica de novo, de novo, de novo, devagar, até que de repente você entra, você é uma espécie como se você derretesse desse estado aberto de ver, de ser. So, the importance of practice. Então, essa é a importância da prática. Now, the third training is knowledge or prajna. O terceiro aspecto desse treinamento é prajna, que é conhecimento. Knowledge can be wisdom as well. Yes, knowledge is knowing fully. Eu perguntei se poderia ser sabedoria. Knowledge, conhecimento, ela falou que é realmente conhecer de uma forma completa. So, prajna enables the Hinayana or Shravakayana practitioner to develop discriminating awareness. Então, prajna permite que o praticante de Shravakayana e Hinayana consiga a consciência. Discriminating awareness, yes. A consciência de discernimento. So with higher prajna, then you experience a kind of twofold egolessness. Então, com a prajna já mais desenvolvida, você começa Twofold, two aspects of egolessness. Sorry, because the internet is kind of failing a little bit. So the word I didn't read. Egolessness. But to unfold the No. Twofold. Two aspects, like it's two aspects of something. Twofold. Ok, so então no aspecto mais desenvolvido da prajna, do conhecimento, você começa a perceber que tem dois aspectos da ausência do ego. Yeah, so we call it the egolessness of self or individuality. Então, a ausência, é a ausência do ego individual. And the egolessness of dharmas or phenomena. Ou da ausência do ego do dharma, ou dos fenômenos que acontecem. So then you see the fruitlessness of carrying around that extra garbage. Fruitlessness? Yes, fruitlessness. Fruit, when you get the fruit, this has no fruit, no result whatsoever when you carry around this attachment to the ego of self, individuality, the ego of phenomena. So, I don't think I understood. Sorry. No. Maybe Gabriel. Usually we do something. Wait a minute. Usually we do something because we want a result of getting something. Yes. Yeah. So here we begin to see that there is no result of being attached to this idea of self or this idea of phenomena. Fruitlessness means there's uselessness. It doesn't come up. Utility, no result whatsoever, no positive result in holding on to these ideas. Então, ela está falando com esse conhecimento, percebe-se que não se produz nenhum fruto disso, do ego em si, né? Não se tem frutos positivos
dessa visão egoística. Yeah. So you discover that the awareness of what is happening in the present is preferable to always looking for entertainment. Começa-se a perceber que o que acontece no presente é sempre essa vontade de querer se entreter com algo. So then with prajna, your understanding is not theoretical, but much more practice orientated. Então, a prajna não é de uma forma conceitual, é uma forma mais de prática, de perceber. It's related to your personal experience. It's more experiential. Mas é de uma forma mais experimental, não é uma forma que a gente possa teoricamente falar. Mas na prática, no experimental, você perceber isso. Yeah, so then your state of being, whatever is happening, is an important point of reference. Então, o seu estado de ser, o que quer que esteja acontecendo com você no presente, é um ponto de referência. So then whatever facets of the world you might discover, it's the same evolutionary process taking place with prajna as with shila and samadhi. Então, o processo de descoberta desse mundo é bem similar com o que acontece com shila, samadhi e prajna. It's an evolutionary process. Um processo de evolução, um processo que você vai atingindo através da prática. Yeah, so the world that you're getting involved in is not a cocoon. You know what a cocoon is? You know, like an insect makes a cocoon and then it comes out. Butterfly? Yes, you know, like before a moth becomes a moth, it's inside. So you know, your living process is not in a cocoon. No casulo, né? Ela está falando que o nosso processo de viver não é um casulo. It's not a cocoon. It is a cocoon. Não é um casulo. You have to make the best of whatever is happening. Você tem que fazer o melhor do que quer que aconteça enquanto você está praticando. So then you see the entire world with sharpness and clarity. Whatever is appearing, that is your journey. Então, o que quer que surja durante a prática, isso que é a sua jornada. Você começa a perceber de forma mais clara. It's like you understand the world's mind, the systems, the science, and the functions completely. Como se você começasse a entender a mente do mundo, a ciência, tudo completamente. Yes, all the different systems you understand very precisely. Todos os sistemas diferentes você começa a entender de forma bem precisa. Yeah, you're able to distinguish things as they are. Você se torna mais capaz de discernir as coisas como elas são. So it's like a very clear-headedness. It takes place that this precision, this clarity, it takes place all the time. From the time you get up in the morning, the time you go to work, and when you come home at night and fall asleep, there is still this clarity and precision. Como se essa precisão, essa qualidade desse tipo de percepção, ela fosse permanecesse durante todo o dia, desde quando você acorda, vai no trabalho e volta para casa. And all areas of your life are included in your wakefulness. E assim todas as áreas de sua vida estão incluídas no despertar. Yes, which you've developed out of Shila and Samadhi. E você acaba despertando com a Shila e
samadhi. Yeah, so you're able to look at and experience your life fully, so nothing is missed. Através da prática, através da Shila, da Samadhi, você começa a conseguir perceber a sua vida como realmente é. Yeah, everything has a quality of sharpness and a humor, which is it's quite a delightful aspect of prajna, this humor. You listen to these great masters and they have a sense of humor. They're not serious like we are. They can play with the appearances. Yeah? E aí você começa a ter um estado que é bem preciso, né? E tem até um certo tipo de humor que você percebe. E ela falou que quando a gente vê esses grandes mestres, eles sempre têm uma espécie de humor na maneira que eles veem a vida. So then with humor, you're awake and interested in everything that goes on. And you're also very gentle as well. Porque quando você tem humor, você está mais desperto e aceita tudo que começa a surgir. And the last thing you said? Yeah, so you're also very gentle. With humor, you're gentle. Com humor, você acaba sendo mais facilmente sendo gentil. So then at this stage, your discriminating awareness covers your entire life. Então, nesse estado, seu despertar tem a ver com toda a sua vida. Yeah, you know exactly what to do. Você sabe exatamente o que fazer. You know how to handle your existence with tremendous humor and precision. Você aprende a lidar com sua existência com muito humor e precisão. So you do not confuse cats and dogs. Então você não confunde cachorros e gatos. Yeah. You do not accept or reject. Você não aceita ou rejeita. You simply separate things. Você simplesmente separa as coisas. When you make a parting in your hair, you know, you separate your hair one side, and you don't regard one side as bad and the other side as good. Por exemplo, quando você separa o seu cabelo de um lado para um lado esquerdo, para um lado direito, você não fica pensando que esse lado é bom e esse lado é ruim. You see both sides as your hair. Todos os dois lados têm o seu cabelo. You see everything that way. Você passa a ver tudo assim, dessa forma. With precision and accuracy. Com precisão e certeza. So then all the Dharma, we can say all the contents of the Dharma are Shila, discipline, Samadhi, and Prajna. Todo o consenso do Dharma, podemos falar de Shila e Samadhi. So even single words like awake, discipline, contain Shila, Samadhi, and Prajna. Mesmo essas palavras, despertar, ensinamento, Shila, Samadhi. Yeah, so all the dharmas in the universe can be divided into these three aspects of Shila, Samadhi, and Prajna. Todo tipo de Dharma, ensinamento pode ser dividido nesses três aspectos de Shila, Samadhi e Prajna. Okay, everyone, I think that's enough for today. We've covered these very important aspects of our approach to the path. Yes, the basis of our journey. Então, eu acho que é isso por hoje, pessoal. Eu acho que hoje a gente cobriu bastante esses três aspectos
do Dharma de uma forma que são Yeah, remember we are focusing on the Shravakayana approach. Each approach is quite different, quite unique. The Shravakayana, the Mahayana, and the Vajrayana. But we're focusing on the Shravakayana, which is the original teachings of the Buddha. Então, ela pediu para a gente lembrar que a gente está abordando na forma do ensinamento Sharavakayana. Que os ensinamentos, eles têm o Sharavakayana, o Mahayana e o Vajrayana. A gente está na base mesmo, que é o Sharavakayana, que é realmente seguindo a base dos ensinamentos do Buda, Theravada. I hope you find this helpful. Eu espero que vocês tenham achado isso, que isso ajude vocês. When I get home, if the internet is working, then I will give you some suggestions of what you can practice during the week. E quando ela for para casa, se a internet estiver funcionando, ela vai nos dar algumas sugestões do que a gente deve fazer durante a semana. And then you can also ask me questions because I will be home. I'll have, hopefully, I don't know, but I think I'll have time to answer any doubts or questions you may have. E ela sempre vai poder estar respondendo essas perguntas, né? Então a gente pode fazer perguntas para ela responder. All right. Anyone have any questions before we close today? Alguém tem alguma pergunta antes que a gente encerre por hoje? I do have a question. Yeah. Okay, so eu tenho uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta. I was reading Jung, because in my work they asked me to read, because I had to create stories, so I had to understand human beings and all this. So my boss asked me, read this, please, it's good. Okay. So I read Jung, and then he was speaking a lot about the dream, right? And subconscious. And I remember in the teaching and even in dedications, there was some parts of the teachings and your teaching as well that said that we should treat the reality as a dream. Yes. Kind that we're creating somehow as well. But at the same time, you said that anything that comes, any phenomena, is the Dharma itself, that we have to learn with these appearances that come. So I just want to know the approach of your teachings about the dream itself, about the dream. Is it a phenomena that we can learn from it, or we just don't use it to learn? Because Jung somehow, it seems that he tried to learn a lot with the dreams. Yes, but first of all, we have to see that life is a dream. Life is really, there's very little difference between our dream state and our awake state at the moment. Because it's all just interpretation. So, we need to be able to see more that the way we see life now is like a dream. So then we don't buy it as something real. We don't invest psychologically in the same way. So that gives you the space to look at things in different ways. Otherwise, if you consider everything to be really happening the way you think it is, you're going to react to it in that way. And then you'll never have the space or opportunity to look at it in different ways. So if you see it as an illusion, then it's much more easy to work with it and introduce different ways of seeing. So, yeah, during the retreat, then I think this carnival retreat, then I will introduce
different ways of using the dream state. But if you don't, if you see appearances, whatever is arising as real in your daily life, you really don't have that flexibility to play with dreams, because you do need a certain element of focus and concentration. In order to work with the dream state, you need to be able to focus in different chakras, to bring the energy into different chakras, so then you can be more aware whilst you're sleeping. But if you don't practice in your daily life, don't think you can practice in your dream state. It's not that easy. Okay. You need to start somewhere. So if we see the awake state as if it is a dream or a reflection in a mirror or something like that, it just gives you space for that kind of possibility of it being an illusion to enter into your daily life. Okay. Então, eu You don't question, you just react. Whatever's happening, you react as if it is real. Why do we get emotionally involved? Because whatever we're thinking at that moment, it appears to be really that way. Então, eu perguntei para ela que eu estava lendo Jung, e Jung fala muito dos sonhos e de como ele aprendia com os sonhos, enfim. Ele interpretou, né, bastante isso. Toda a filosofia dele é um pouco sobre isso. E aí eu perguntei porque nos ensinamentos dela, em algumas dedicações, fala para que a gente trate a realidade como o tecido do sonho durante a noite, né? E também ela fala que para a gente aprender com os fenômenos, com as aparências, a gente aprende com os fenômenos, com as aparências. Daí eu perguntei se eu poderia também tratar o sonho como uma aparência e se eu poderia aprender com o sonho. E ela falou que, primeiramente, a gente vive a vida na forma comum que a gente vive, é uma forma, já é um sonho em si. A forma que a gente percebe as coisas, ela já é uma forma habitual da nossa própria percepção, já é uma ilusão da gente mesmo. E se a gente se permitir em pensar na nossa realidade como sendo um sonho, a gente já permite um espaço, que cria-se um espaço para que a gente possa abrir possibilidades para ver a realidade de outras formas. Quando a gente percebe a realidade assim como sendo um sonho, né? A gente já cria um espaço para que a gente possa perceber de outra forma. E normalmente a gente não faz isso. Normalmente acontece algo e a gente já reage a algo. A gente não questiona, a gente não se questiona, peraí, essa forma que eu estou vendo pode ser uma ilusão. E a gente já acaba reagindo, já entrando nesse sonho real que a gente está. E sobre trabalhar com o sonho, aprender com o sonho, ela falou que tem que tratar de... primeiro, ela talvez vá dar esses ensinamentos no retiro do carnaval, que tem que tratar, tem que usar chakras para isso, para aprender durante o sonho, lidar com isso. Yes, but really to utilize the dream state as your path, we call this teaching the six padas, then it's without any element of being able to focus, without distraction. That's really, everything remains very superficial. So you really do need an element of shamatha to be able to do these more advanced practices. But just as you're dreaming at night, when you're dreaming, it really feels quite real. Yes, you have all kinds of feelings in your dream. It's only when you wake up you can say, oh, that was a strange dream, or that was a wonderful dream, or whatever. But when you're dreaming, that's the way it is. So it's the same. We have to see appearances as empty appearances on an empty screen. That means whatever is arising in your daily life, you have to keep reminding yourself that it has no substance, no meaning and value intrinsically, that you are giving it the meaning, value, and substance. Yeah? Then it becomes more dreamlike. Então, e ela falou que para trabalhar com isso, precisa primeiramente a gente trabalhar a chamata,
trabalhar essas práticas básicas primeiro, depois tentar essas outras coisas. E daí ela falou também sobre ver a vida como um sonho, que I think I lost a bit because I'm a bit tired. So, Yes, when you're dreaming at night, it seems so. yeah. Ela falou, quando a gente está dormindo à noite, a gente se envolve realmente no sonho. Pode estar acontecendo o que for, a gente realmente acredita que aquilo ali é verdade. O mais o que aconteça, a gente acha que é verdade. Quando a gente acorda, a gente então percebe, esse sonho foi bom ou esse sonho foi ruim. Então, porque a gente está tão envolvido com aquilo, a gente acredita que é verdade, mesmo sendo uma coisa completamente ilusória. E ela fala que na vida real também a gente deve tratar isso, a gente deve perceber que as coisas que surgem, elas não têm o valor intrínseco por si só. É a gente que dá valor às coisas que surgem. Então, através do nosso condicionamento, da nossa perspectiva, da forma que a gente vê as coisas, o surgimento das coisas, que tem essa percepção que a gente acha que é real, né? Mas ela pede para a gente exercitar esse questionamento, tratar como se fosse um sonho, porque daí a gente questiona o nosso modo de estar vendo aquilo, né? Questiona a nossa realidade. So, over and over again, just empty appearances on an empty screen. You have to keep reminding yourself over and over when you give substance, meaning, and value to things, and they appear to be so solid and so real. You have to understand why they appear to be so solid and real. It's because you are giving the qualities, you're imputing these qualities on an empty appearance. Yeah. Ela fala que a gente tem que estar o tempo todo se lembrando disso, que são aparências que não tem por si só um valor, que a gente que coloca o valor. Então, tudo que acontece durante o nosso dia a dia, algo que incomode a gente, ou que a gente perceba, a gente tem que estar sempre dando esse valor de não ter por si só uma existência própria, um valor próprio. É a gente que tem esse valor. Just a habit. It's a very, very strong habit of constantly imputing characteristics on empty appearances. Ela fala que isso é um hábito muito forte que nós temos de constantemente estar colocando características em aparências vazias. Yeah. So we have to break through this habit. A gente tem que cortar através desses hábitos. Yeah, this is why we have so many skillful means in, Shravakayana, Mahayana, Vajrayana. It's all about this, changing the way we see. É por isso que tem todos esses meios habilidosos do Charavakayana, do Mahayana e do Vajrayana, que é tudo isso para que a gente possa ver isso. Yeah. Okay. Thank you for translating all my translators. Yeah. Ela está agradecendo todos os tradutores por terem traduzido. And I hope that we can meet together next week. Espero que a gente possa se encontrar semana que vem. Yes, so have a wonderful week, wonderful year, wonderful life, whatever. Uma boa semana, um bom ano, uma boa vida. Beijo. Muito obrigada. Love you. Tchau, tchau, tchau. 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 Muito obrigada pela tradução, Igor, João Gabriel. Muito obrigada a todos.